igreja que o meu irmão é pastor, eu fico muito feliz de estar aqui, dividir o púlpito com ele, né? E quando ele me chama, eu fico radiante, né? Porque é um privilégio muito grande, né? E uma responsabilidade ao mesmo grande de trazer a palavra do Senhor. E foi incumbida aí essa missão de pregar no culto de doutrina, né? E não sei se os irmãos sabem, mas eu sou professor, né? Eu sou professor de música já há bastante tempo. Tenho mestrado na área de música também, já atuei na universidade, então eu gosto muito de dar aula, né? Então hoje a gente não vai fazer um sermão expositivo, a gente vai ser mais parecido com a aula. Se os irmãos gostam de aula, então vocês não vão ter problema nenhum, tá certo? Agora, você está esperando um sermão expositivo, aí vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência só. Mas tenho certeza que esse tema que a gente vai falar é de suma importância para a vida cristã, né? E assim é um dos temas que tem sido mais bombardeado pelo diabo e confundido aí a cabeça dos irmãos. Gostaria de falar um pouco sobre a fé salvadora, né? Será que de fato nós temos essa fé? Será que de fato a fé que a gente tem é uma fé salvadora, uma fé salvífica? E aí eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês aí em Hebreus 11. A gente vai ler Hebreus 11, o capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 3, tá certo? Abriu, quiser ficar em pé um pouquinho para estirar as pernas. E aí na sua casa também você pode acompanhar, né? Hebreus 11, o capítulo 1 ao 3 diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Senhor, meu Pai, nesse momento eu te peço, Senhor, vem abrindo nosso entendimento, Senhor. Vem quebrando o nosso coração, Senhor. Vem fazendo reconhecer de fato qual fé nós temos, meu Pai. E possamos nos arrepender, meu Pai, enquanto há tempo. E se chegar mais a Ti, meu Pai. É o que eu te oro e te peço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Bem, e aí, como eu disse a vocês, o tema da gente vai ser a fé salvadora, tá certo? E aí eu pergunto para vocês, por que estudar fé? A fé é um fundamento para o cristão, né? Porque assim, é o tema central, né, em relação à vista bíblica, principalmente em relação à redenção, né? Tendo em vista que nós somos justificados pela fé, como a gente sabe, né? Entretanto, esse conceito de fé, a gente vê que ele existe vários significados, está multifacetado, e os cristãos se esforçam para entender o que é que significa fé e acabam, às vezes, não compreendendo direito, né? Até porque eu disse à minha esposa, eu disse assim, tantos anos que eu sou convertido, né? Desde os meus, sei lá, eu nem me lembro, eu tinha 8, 9 anos, participava da igreja e lá acreditei, tive fé e continuei. Mas não tinha uma convicção de fato o que era fé, né? E agora, podendo estudar, a gente começa a entender as coisas, a gente consegue ligar os pontos e entender aí. E eu espero que vocês também possam ligar o ponto e entender, de fato eu tenho essa fé que o seminarista está falando aí. Ou se não, você vai se sentir constrangido a, de fato, buscar uma fé salvadora de fato, né? A gente fala muito da fé, a gente fala que o justo vive pela fé, que sem fé é impossível agradar a Deus, que tudo que não provém da fé é pecado, né? A Bíblia mesmo diz. Mas, na verdade, o que é fé, né? Então, hoje a gente irá focar como a fé está relacionada com a nossa salvação e iremos discutir os elementos necessários para que o que a gente chama de fé salvadora, tá ok? E aí, primeiramente, é necessário entender uma coisa, né? Que a fé não é um superpoder, né? Tem muita gente que acha que a fé é um superpoder que o crente tem, né? Vira um super saiyajin lá do Dragon Ball Z, e aí ele fala as coisas e as coisas acontecem, ele fala, se transforma isso aqui e aqui se transforma. A fé não é isso, tá certo? Primeiramente é necessário que tiremos isso da nossa cabeça.
o modelo de fé apresentado por essa igreja moderna, que acha que você ter fé é você conseguir fazer as coisas, se mover, e não é isso, certo? Vemos uma confiança enorme na fé, na verdade, né, mas quase nada confiança em Deus, né? Como alguém bem disse, fé na fé é idolatria. E aí a gente sabe que todo o poder pertence a Deus, né? Lá no Salmos 62, versículo 11, diz que Deus falou uma vez, 2 vezes ouviu isto, que poder pertence a Deus, né? Então a gente não tem poder nenhuma. E aí a gente vai entender aqui no estudo o que é essa fé, tá certo? E aí eu gostaria de apresentar essa fé salvadora em 4 pontos, né? Primeiro a gente vai ver a fé com relação à esperança. Depois a gente vai discutir sobre a fé e a fé salvadora, qual a diferença da fé cega e a fé salvadora. A gente vai ver a justificação pela fé, o que de fato é, e por fim a regeneração que procede da fé. São esses 4 tópicozinhos, tá certo? E no final eu gostaria de apresentar a vocês, os irmãos já devem ter aí, se tiver a Bíblia congregacional, tem a confissão de fé nossa, que tem um capítulo exatamente sobre a fé salvífica. Eu acho que os irmãos já devem ter estudado aqui na igreja, mas, como eu disse, é um tema muito complexo e às vezes a gente fica com dúvida de fato o que é essa fé salvadora. E espero aqui ser claro e os irmãos saiam daqui entendendo e quem estiver em casa também possa entender, tá certo? Esses dias eu estava chegando em casa, né, e estava andando de moto na rua lá de casa, e uma pessoa num caminhão parou e perguntou se eu morava ali naquela rua. Eu disse, moro aqui sim. Aí ele começou a conversar comigo, aí minha esposa saiu também, a gente começou a conversar, e aí a gente descobriu que ele era evangélico, né? Ele começou, um senhor bem assim, falador, começou a falar da filha, do filho, da esposa, dizer que tinha isso, tinha aquilo, e a gente só ouvindo ele falar, ele dizendo que era evangélico. Aí teve um momento que ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse assim, rapaz, por que a gente que é crente sofre tanto, hein? Não é? Vocês já perceberam isso? Aí eu e minha esposa começou a rir, mas ele falou isso, dizendo que os filhos dele sofriam demais, que o filho, a esposa não foi fiel com ele, casou, traiu, deixou, e ele sofre muito, ele era muito apegado a Deus, e não entendia, de fato, por que sofria tanto, né? E aí eu fiquei com esse negócio pensando na cabeça, né? Isso é culpa, irmãos, de um evangelho mal pregado pelos pregadores. Por quê? Porque o evangelho que está sendo pregado aí, na maioria das igrejas, dizem assim, venha, você vai ser feliz, você só basta ter fé aqui, você creu que Jesus é o seu Senhor, pronto, está tudo resolvido, né? Só que esse púlpito, mesmo que prega isso, mal se fala sobre arrependimento, sobre o pecado, e aí a gente cria pessoas que acham que a igreja é só alegria, né? Que não é um lugar de arrependimento, não é um lugar de contrição com Deus, de reconhecer que não é nada, que não passa de pó. E aí, qualquer coisa, esses irmãos que são convertidos apenas pela falsa fé, qualquer dificuldade eles saem, né? Já dizia um pregador que se a gente fazer uma analogia à fé como se fosse uma moeda, de um lado a gente teria a fé, do outro lado, se a gente virasse, teria o arrependimento, né? Até porque Jesus disse, arrependei-vos e crede, não crede e arrependei-vos, o processo não é esse. Então, você é salvo pela essa fé salvífica quando você se arrepende e depois você crê. Mas a gente vai falar disso mais para frente, ó. O Sproul, que é um doutor em teologia, ele diz o seguinte, né? A gente falando sobre a fé e a esperança. Ele diz que a esperança bíblica é uma firme convicção de que as promessas futuras de Deus serão cumpridas. A esperança não é uma mera projeção de desejo, mas a certeza do que acontecerá. Aí a gente vê lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 9, diz, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme e que penetra além do véu. A esperança tem seu lugar, né? A gente vê ali ao lado da fé e do amor.
né? Lá em Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, diz assim: assim permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor, né? Podemos esperar que os nossos times favoritos, né, vençam o campeonato esportivo, mas essa esperança também pode nunca se concretizar, certo? Quando a gente fala de esperança na Bíblia, ela não se refere a um desejo de um resultado futuro que é incerto. Porque a gente pode, por exemplo, confiar num time de futebol, sei lá, num time de vôlei, ou no atleta que você torce, mas a gente pode se decepcionar, porque essa esperança ela pode ser frustrada no próximo jogo, né? Eu mesmo sou palmeirense, mas às vezes eu assisto o jogo, quer dizer, mal eu assisto o jogo, na verdade, né? Mas às vezes quando eu assisto o time perde, eu digo, não é possível não. A gente tem a esperança que o time vai ganhar, mas o time acaba perdendo. Ou seja, as nossas esperanças são frustradas, né? E aí, isso é o que a Bíblia mostra, que você pode ter esperança, e a esperança que Deus nos dá, ela não é frustrada de jeito nenhum, né? Essa esperança do futuro é certo, é totalmente certo. E a gente pode confiar nisso, né? Há um tipo de esperança que não nos envergonha, como diz lá em Romanos 5, versículo 5, capítulo 5, versículo 5. Diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concede, né? A gente fica tenebroso, né, em relação a essa questão da esperança, principalmente quando você fala de time. Às vezes fica até envergonhado, né, falar de time, porque embora vençam alguns campeonatos, né, vençam algumas partidas, mas eles também perdem, né? Então a gente vê, de vez em quando aí, o Palmeiras perde, infelizmente, e a gente fica triste, as esperanças vão por água abaixo. Mas essa esperança que a fé que Deus traz para o futuro, ela não nos envergonha, a Bíblia deixa bem claro, né? Então a fé consiste em uma persistência e esperança nas promessas de Deus, ok? Então, posso ter esperança porque eu tenho fé em Deus, de fato. Se posso confiar na promessa de Deus, quanto amanhã é uma substância para a minha esperança, né? Minha esperança não é apenas uma utopia, pensando, uma fantasia, uma projeção de desejo, né? Que se baseia em sonhos inúteis. Pelo contrário, ela se baseia em algo que tem substância, né? E Deus prova isso, né? Para isso precisamos entender a diferença aí entre fé cega e fé salvadora. E aí a gente já sabe, repetindo, que a fé consiste em uma persistente esperança nas promessas, né, de Deus. E aí a gente pode entender agora o que é então a fé cega e uma fé salvadora. É interessante, quando eu estava na universidade, né, antes mesmo de estar na universidade, eu convivia muito com os músicos, né, eu sou músico, e a gente tinha duas categorias de músicos. A gente tem os músicos que a gente chama de profissionais, que leem partitura, né? E aí diz, esse é músico de verdade, porque sabe ler partitura. E a gente tem os músicos que a gente chama de músicos de ouvido, que não leem partitura, né? E são músicos também, mas eles só aprendem através do ouvido. Eles aprendem a partir do que as outras pessoas ensinam a ele, certo? Então, eles têm que confiar no que o outro está fazendo para ouvir e tirar, né? Mas se a pessoa... por exemplo, pegar uma partitura de 800 anos atrás, 800 anos não tem não, mais de 500 anos atrás, e aí você não sabe ler a partitura lá, então você tem que confiar em alguém que saiba ler para tocar aquela partitura para você e você de ouvido tirar. A gente é como se tivesse sendo interpretação da interpretação da interpretação, porque a gente não vai ter a mente do autor que fez a música lá. Então a gente, às vezes... a fé cega, a gente pode comparar, ver dessa maneira. A gente não viu de fato como é que é, o que é, e a gente simplesmente confia porque alguém disse. A gente não tem prova. Isso aí é uma fé cega, né? Até tem um ditado popular que diz, é preciso ver para crer. Pense, por exemplo, né, no testemunho do apóstolo Pedro. Se você abrir aí em 2 Pedro, capítulo 1,
o versículo 16. Abram aí, irmãos, em 2 Pedro, Epístola de Pedro, o capítulo 1, versículo 16. Ele diz assim: deixa eu abrir aqui também para a gente ler a mesma versão, porque eu acho que eu coloquei a versão aqui. Então, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Diz assim, ó: porque não vos damos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade. Então, a fé, a gente tende a comparar que a fé é uma fé que a gente crê sem ter substância, sem ter constância, né? Como um músico de ouvido, que tem que confiar, mas ele não sabe de fato o que é que a pessoa está passando ali, se é de fato aconteceu. E Pedro nos mostra aqui que eles não creem em algo que foi assim uma fábula, um conto que alguém contou. De verdade, ele mostra que ele foi testemunho ocular de Cristo, que Jesus estava lá. E ele creu não porque alguém contou, ou porque alguém falou, ou ele leu um livro, mas ele estava lá, ele viu. E a gente pode ver isso também lá em 1 Coríntios 15, né, o versículo 5 e o versículo 7, Paulo defende sua confiança na ressurreição de Cristo. Ele diz assim, ele apela para as testemunhas que viram pessoalmente Cristo ressuscitado. Né? Vamos abrir aí, 1 Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15, o versículo 5 e o 7. Diz assim, ó: e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Paulo também nos mostra aqui que, de fato, Jesus Cristo existiu. Ele mostrou que mais de 500 pessoas viram, que os 12 discípulos estavam lá, viram que ele ressuscitou, e que aquilo ali não era um conto de fadas, não era uma história contada de carochinha, de fato aconteceu. Né? Então a fé não é cega, no sentido de ser arbitrária, excêntrica, ou uma mera expressão de desejo humano. Se assim fosse, né, em Hebreus, quando a gente leu ali, não diria assim, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, mas só diria assim, a fé é a convicção dos fatos que não se vê. Por quê? Porque a gente vê claramente aqui que os discípulos, eles pregam um tipo de fé que não é uma fé que você não pode provar, entendeu? Então é uma fé que de fato existiu, que Jesus veio ao mundo, que Deus criou o mundo, que tudo que existe aqui de fato a gente pode provar, pode ver. E aí essa fé é realmente uma fé que a gente deve ter, né? Não uma fé cega que alguém diz, tenha fé em Cristo. E aí você crê em Cristo, mas não consegue sentir de fato, não consegue provar de fato que aquilo existiu. Então esse tipo de fé é ligada à esperança, ela é colocada à estrutura do tempo futuro. É uma coisa que eu não posso ver de maneira alguma, é o amanhã, mas a gente pode confiar, né? Pode confiar em Deus em relação ao amanhã. Então, só para terminar essa questão da fé cega, a gente vê outros exemplos aí que mostram que, de fato, Jesus existiu, de fato, todas aquelas histórias do Antigo Testamento aconteceram de fato, e a gente crê nisso não porque alguém contou ou está apenas na Bíblia, mas a gente tem prova viva disso, né? E aí a gente pode confiar sem medo, porque, de fato, a gente consegue ver, não é uma coisa abstrata, uma fábula, uma coisa que não tem razão, né? Então, a ideia principal aqui na carta de Hebreus diz que a fé é a convicção das coisas que não vemos. Então, a ideia é essa, eu não sei o que amanhã trará, mas eu sei que Deus sabe o que amanhã trará, né? Por isso, se Deus me diz
que algo acontecerá amanhã, eu creio nisso, embora eu não veja, né? Essa é a fé que a gente deve ter. Essa é a esperança que a gente deve ter, tá certo? Eu não sei, de fato, o que amanhã vai acontecer, né? Mas eu sei que, embora eu não veja, eu creio que Deus está na frente, provendo, e aí a nossa fé está baseada nessa esperança em Deus, né? A gente fala nessa questão do amanhã, né, do que vai acontecer. Eu lembro só do irmão da igreja lá em Lucena, que acabou falecendo, acho que faz mais de um mês, mas ele estava no culto à noite, né, no domingo à noite, e louvando em pé e participando do culto. O pastor até falou com ele, ele acenou, e no outro dia, do nada, ele começou a passar mal, foi para o hospital e de lá não voltou mais. Na verdade, a gente não sabe o que amanhã espera, né? A gente não sabe dizer o que é que vai acontecer amanhã, né? Isso pertence a Deus, mas a gente tem uma esperança, a gente tem esperança na promessa que Deus deu a nós, e aí é o que sustenta a nossa fé, nessa esperança no que há por vir. E isso, de fato, é que é uma fé que devemos almejar e devemos ter, né? A Confissão de Fé Batista de 1689, ele diz assim no capítulo 14, que é a graça da fé pela qual os eleitos são habitados a crer para a salvação de suas almas, é a obra que o Espírito de Cristo faz nos corações dele, e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra, por esse ministério, bem como pela administração do sacramento, pela oração, e ela é aumentada e fortalecida. Aí ele continua na seção 2. Por essa fé, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus, que fala em sua palavra, crê ser verdade tudo quanto nela é revelada e age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo às ameaças e abraçando as promessas de Deus para a vida e para a vida futura. Porém, principais atos de fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e firmar-se só nele para a justificação, santificação, vida eterna. Isso em virtude do pacto da graça. Aqui tem tanta informação que a gente poderia fazer um estudo só dessas duas sessões aqui da Confissão de Fé Batista. Mas ele trata de uma coisa interessante aqui, na segunda sessão, no início, diz: por essa fé o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser verdade tudo quanto nela é revelado e age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular. Ele está mostrando aqui que o cristão que tem fé de verdade acredita no que está ali na Bíblia e não só acredita, mas vive o que está lá na Bíblia, né? Tem fé naquilo de fato que aconteceu, do que a Bíblia mostra. E aí, como a gente mostrou na passagem de Pedro, não foi uma fábula. Aconteceu tudo, mas a gente precisa crer e confiar que de fato isso ali, a Bíblia é verdade. A gente tem irmãos, infelizmente, que quando começa a ler a Bíblia, diz: rapaz, eu acho que isso aqui não aconteceu não. Ou fica meio assim com o pé atrás, né? As pragas do Egito, ou que Jesus veio e fez aqueles milagres todos. Mas Pedro chama a gente a mostrar e dizendo que foi testemunho ocular de tudo que aconteceu lá. Ele viu, né? E tem coisa mais certa do que alguém que viu lá e dizer a você que viu. A gente tem uma história de telefone sem fio, não sei se os irmãos já brincaram, né? Um sai contando, o outro conta, aí vai. Mas aqui a gente tem de primeira mão. É como se fosse a primeira pessoa que está falando aqui. Pedro, ele disse que viu tudo o que aconteceu ali. E aqueles irmãos a quem ele se dirigiu, eles deveriam crer não numa fé que não era concreta, que não tinha substância, mas que de fato aconteceu, de fato existiu, de fato Jesus morreu na cruz, de fato Jesus ressuscitou. É tão tal que se você for lá, né, em Jerusalém, eu nunca tive a oportunidade de ir, mas o túmulo lá está aberto e não tem nada. Mas isso aí não dá fé para a gente, né? Mas a gente tem a Bíblia e tem tanto testemunho aqui. Pedro, Paulo fala, Jesus apareceu para Paulo. E a gente vê isso no relato bíblico. Então a gente tem que ter essa confiança, essa fé
nisso aí, certo? O Catecismo de Heidelberg diz que a verdadeira fé é o conhecimento e a certeza de que é verdade tudo o que Deus nos revelou em sua palavra. É também a plena confiança de que Deus concedeu por pura graça, não só aos outros, mas também a mim, a remissão dos pecados e a justiça eterna e a salvação, somente pelo mérito de Cristo. O Espírito Santo é que opera a fé em meu coração por meio do Evangelho, né? E aí é impossível, irmãos, crer sem conhecer. Então, tem muita gente que diz que tem fé e não conhece nada da Bíblia, pode dizer que ele está mentindo. Não tem como você crer sem conhecer a Bíblia, sem conhecer o relato, sem conhecer de fato que existiu. Você está jogando a confiança em algo que você não tem certeza. Como é que pode acontecer isso? Não acontece. Então, o evangelismo de hoje a gente vê claramente, né, que não é apenas superficial até o máximo grau, mas é radicalmente defeituoso. Né? A gente vê que todos são chamados a crer, a ter fé em Cristo, mas não conhecem nada de Cristo, não conhecem as Escrituras. E aí a gente vê que é impossível você jogar sua confiança, sua fé em algo que você não conhece, certo? Há não somente uma lamentável falta de proporção, né, no evangelho atual, né, sobre a misericórdia divina sendo posta como mais proeminência do que sua santidade e o seu amor mais do que sua ira, mas também uma fatal omissão daquilo que Deus dá para comunicar um conhecimento de pecado. Exatamente quando a gente começa a estudar a Bíblia de fato, a primeira coisa que a gente vê é o reconhecimento do pecado, mas aí os pregadores atuais dizem, não, se a gente começar falando do pecado, a gente vai assustar os irmãos não vão querer mais vir para a igreja não. Vamos começar a falar da salvação e que Jesus morreu na cruz e vai salvar o pecado dele e ele vai para o céu e está tudo feliz. E o pecado ficou aonde? Se tudo começa, irmãos, por ali, pelo pecado, né? A natureza da salvação de Cristo é tristemente mal retratada pelos evangelistas atuais, né? Eles anunciam um Salvador do inferno, ao invés de anunciar um Salvador do pecado. E aí, dessa razão, muitos, obviamente, né, fatalmente ludibriados, pois a multidão que desejam escapar do lago do fogo do inferno, que não tem desejo algum de serem libertos de sua carnalidade e do mundanismo. Então a gente vê os evangelistas atuais falam da cruz, que você vai ser salvo e que vai ser tudo maravilha. E aí, quando começa a falar do pecado, a primeira coisa que o irmão faz é ir-se embora, porque ele fica de frente ao espelho e vê de fato que não passa de trapo de imundícia. Então, quando a gente começa a falar do pecado, a gente começa a reconhecer que, de fato, a importância do papel da cruz, a importância da morte, a importância da ressurreição. Infelizmente, a gente sofre com esse mal no século, né? É muito fácil, você abrir aí na internet, você vai ver um evangelho mais preocupado com o homem, né, e a agradar o homem, de que falar de fato a verdade da cruz, falar de arrependimento e falar de salvação, a salvação verdadeira, né? Então é impossível você ter fé sem primeiro você se arrepender, né? Você crer. Você não tem como crer se você não conhece a Cristo. Você não sabe o seu pecado, você não sabe sobre a criação, você não sabe sobre a queda. Então, isso é importante a gente ter, certo? E aí a gente leva para o nosso terceiro ponto, que é sobre a justificação, né? No capítulo capítulo 12 da seção da Confissão de Fé Congregacional, diz que a fé é o único instrumento de justificação. Isso aí está baseado em Romanos, né? Capítulo 3, o versículo 28, que diz assim. Romanos, capítulo 3, o versículo 28, diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei, né? E aí a gente vê, o que é essa fé justificadora? A gente já viu que é impossível ter fé
em algo que a gente não conhece, não tem como a gente botar fé, e a gente já viu que a fé é uma esperança no que Deus prometeu para nós. Então, a gente fazendo de trás para frente, a fé é a esperança, e a esperança em quem? Em Deus, no que Ele prometeu para a gente, certo? Mas essa fé é impossível ter sem ter um conhecimento pleno de Deus. E aí a gente entra nessa questão da justificação. A gente é só justificado quando a gente tem essa fé verdadeira, né? E aí, no Catecismo Maior de Westminster, diz assim: a fé justificadora é a que salva. É operada pelo Espírito e pela palavra de Deus no coração do pecador, que, sendo por eles convencido do seu pecado e miséria e da sua incapacidade e das demais criaturas para restaurar desse estado, não somente aceita a verdade da promessa do Evangelho, mas recebe e confia em Cristo e na sua justiça que lhes são oferecidos no Evangelho para perdão do pecado e para a sua pessoa seja aceita e reputada justa diante de Deus para a salvação. Abra aí, irmão, em Efésios 1 e veja aí o que diz o versículo 13. Efésios 1, versículo 13. Diz assim, se os irmãos encontrarem aí, me acompanhem. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Aí eu pergunto para os irmãos, a ordem que está aí é você crer logo e depois ouvir o evangelho, ou é você ouvir o evangelho para depois você crer? Diz aí assim, eu vou ler de novo. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Ou seja, não tem como você crer, como você tem fé, sem você conhecer o evangelho antes. Né? Então, às vezes acontece aí, a gente vê os apelos da igreja: vem, aceita Jesus, levante a mão, vem aqui para frente, que Deus vai perdoar todos os seus pecados. De fato, Ele é capaz de fazer isso. E faz. Só que aquele pessoal que vai lá para frente tem uma visão de fé que não é uma fé salvadora. Porque ele precisa conhecer de fato o Evangelho. E se o Evangelho não libertar ele, não trouxer para fora, de fato, o pecado que ele está inserido e fazer sentido ali a cruz, não vai adiantar de nada aquela salvação. O que é que vai acontecer? Ele vai ficar na igreja um tempo e depois vai embora, logo, logo. Eu acho que já deve ter acontecido aqui, vocês viram, pessoas que se convertem, né, são, sei lá, tocadas assim, pelo sentimento e vêm, mas não ficam, porque não foram, de fato, confrontadas com o evangelho verdadeiro, que aí vem a mostra do pecado, mostra a queda e depois aí vem a redenção, a salvação e por fim a glorificação, né? Devemos lembrar que a justificação é pela fé agora e a justificação era pela fé nos tempos antigos também, né? A base da salvação do Antigo Testamento era o mérito em Cristo e não nos méritos lá, nos sacrifícios que eles faziam. Então a salvação sempre foi pela fé. A gente tende a pensar que na época de Abraão, né, ele foi salvo porque ele fez lá os sacrifícios, não. Mas foi pela fé, né? E diz que a fé de Abraão estava na promessa, né? Nossa fé está no cumprimento da promessa. Ou seja, Abraão, ele tinha fé no que iria vir, que era um Messias que iria limpar todos os nossos pecados. E nossa fé, na verdade, é no cumprimento da promessa que já aconteceu, que o Messias já veio e já perdoou todos os nossos pecados e nos livrou, né? Fé não é crer que há um Deus, fé é crer em Deus, certo? É confiar na fidelidade de Deus. Antes, ele chama a nossa atenção para a graça da fé, né? Aqui nessa passagem que a gente leu aqui de Hebreus, né? Designa a fé como uma graça, porque ela vem até nós como um dom de Deus, algo que não podemos comprar, obter ou merecer de maneira alguma.
a fé não é algo que você diz, hoje eu vou, a partir de agora eu vou crer, vou confiar e tenho a fé. Eu saio daqui, eu já tenho fé. Se Deus não colocar em você essa fé, você não vai ter. Até porque lá deixa bem claro, né, em Efésios capítulo 2, versículo 1, diz que nós estávamos mortos. E se nós estávamos mortos, a gente morto não cheira, não respira, não fala, não faz nada. O morto está lá parado. Você já foi para um velório que o morto se levanta, vai beber água e volta para o caixão? Não. Não faz nada. Então nós estávamos mortos. E Deus, por sua imensa graça, derramou o seu amor sobre a nossa vida e fez em nós a gente ter fé para confiar na obra redentora do nosso Salvador, e aí, através dessa graça, nós somos salvos, certo? Em palavras simples, eu poderia dizer assim, né, que aqueles que são salvos, esses são capacitados ou habilitados a crer até o fim, para a salvação da sua alma. Como Jesus disse, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concebido, né? Esse aspecto é um pouco difícil para a gente, né, da doutrina de Deus. O Espírito Santo são vivificados todos. Isso é que leva muitos a tropeçar nessa ideia. Se a fé salvadora é um dom de Deus, o Espírito Santo, e se Deus existe esse dom para a salvação, por que Ele não dá a todos a salvação, né? Isso é uma pergunta que tem levado muita discussão, muitos teólogos, né, aí, e brigas teológicas ferrenhas, porque aí a gente pergunta, se essa salvação, a fé salvadora, quem põe em nós é Deus, né, e a gente passa a ter essa fé depois que a gente de fato conhece o Evangelho, conhece a Cristo, e por que Ele não faz isso com todos? E aí a resposta, Paulo deixa bem claro lá em Romanos, né? Ele diz que, o que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Temos que lembrar que Deus decretou que teria misericórdia de quem Ele desejasse ter misericórdia. E que ninguém pode exigir que dele, ou que Ele dê igualmente seu dom, a graça a todas as pessoas, né? O maior ato de misericórdia de Deus que realizou é dar o dom da fé para nós, né? Que Abraão creu no Senhor, isso foi imputado de justiça, a gente já falou sobre isso, né? Então, a gente às vezes que fica querendo interferir ou ajudar o oleiro, né, a fazer o jarro, e lá ele deixa bem claro que ele faz do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, com quem ele quer. E se você está aqui, irmãos, é porque provavelmente Deus tocou no seu coração para você estar aqui. E se você não sente que você crê de fato, nunca é tarde, né? A gente sabe que as portas aí estão se fechando, mas nunca é tarde para a gente voltar, para a gente confessar, para a gente reconhecer de fato o pecado que habita na nossa natureza pecaminosa, que a gente só tende para o mal, né? E cabe abrir uma parênteses aqui, que às vezes a gente diz assim, a justificação é pela fé. Mas de fato, né, a justificação de fato é pela fé. Mas a obra, ela é nada mais do que uma resposta da sua justificação, do que você creu. Às vezes parece que Tiago e Paulo eles estavam se batendo, né? Porque Tiago diz lá que a fé sem obra é morta, né? E aí já vem Paulo e diz que a fé é somente pela fé. Mas, na verdade, eles não têm dicotomia, né, entre fé e obra, né? Pois Paulo e Tiago concordam que a base da salvação é somente pela graça, por meio da fé, e que as obras não são a base, de fato. Porém, a consequência inevitável de uma fé verdadeira. Então, se você acha, eu não sei se eu tenho uma fé verdadeira, só basta olhar para as suas obras, para de fato o que você faz, para onde você pensa, o que é que dirige o seu pensamento. E aí você vai saber de fato se você tem uma fé salvadora. A questão levantada por Paulo é o seguinte, né? Como a salvação é recebida? Aí a resposta que a gente pode dar é pela fé, somente, não tem outro caminho, né? E Paulo como é que essa fé verdadeira é reconhecida? Aí a resposta é pelas obras. Certo? Então, eles, na verdade, não têm distinção. A gente sabe que tem uma briga entre os calvinistas e os armenianos em relação
essa questão da justificação, da total domínio, soberania de Deus na salvação. E tem muita gente que acha que quer ajudar na salvação, quer ajudar na cruz, mas na verdade a gente não pode fazer nada, né? Já foi feito tudo. E o que cabe a gente é a gente ter uma fé. Tem uma ilustração bem interessante que conta que um entrevistador fez um programa, né, com 3 homens, né, de 3 religiões, as principais 3 religiões do mundo, né? Aí o repórter chega para o judeu ortodoxo e diz: Senhor, se você morresse agora, para onde você iria? Aí ele responde: bem, eu deveria ir para o paraíso, porque eu amo a lei do Senhor, eu sou um homem justo, faço boas obras, estudo a lei, eu amo a justiça, nela eu me alimento de dia e de noite. Aí o repórter responde: ok, eu entendi, realmente, você merece ir para o céu. Aí ele passa para um muçulmano. Aí pergunta: se você morresse agora mesmo, para onde você iria? Aí o muçulmano diz: eu deveria ir para o paraíso. O islamista responde: porque eu amo ao Corão, eu fiz todas as peregrinações, fiz as orações diárias, dei esmola aos pobres, e por isso eu sou um homem justo. O resposta diz: ah, ok, entendi, a sua resposta está satisfatória. Então ele se dirige ao cristão, né, o verdadeiro cristão, e diz: o Senhor, se você morresse agora mesmo, para onde iria? E ele responde: eu deveria ir para o céu. Por quê? Bem, eu nasci em pecado minha mãe me concebeu, eu quebrei cada lei já dada por Deus, fui achado completamente injusto, sem mérito ou valor, de modo que eu mereço o mais profundo e escuro julgamento. Aí o repórter interrompe e diz: pare, eu entendo os outros caras ali, que ele falou. No entanto, eu não entendo você. Você me conta com alegria que vai para o céu, mas depois me diz que não tem valor ou mérito para ir para lá. Como então você vai para o céu? Aí o cristão sorri e diz: porque eu vou para o céu baseado no mérito e no valor de outro, Jesus Cristo, meu Senhor. Responda-me, qual desses 3 dá glória a Deus? E quais deles apenas dão glória ao homem? Veja, isso não é sobre nós, sobre nossa moralidade ou sobre nossa bondade, isso é sobre Deus. A gente vê que os 2 primeiros, ou qualquer outra religião, eles buscam ajudar na salvação, de alguma forma botar uma pedrinha lá para que consiga ser salvo. Mas o cristão verdadeiro entende que por ele mesmo não tinha condição nenhuma de chegar ao céu, não tem condição nenhuma de ir para o céu, estava condenado ao inferno, mas pelo mérito de outro, pelo mérito do Senhor Jesus Cristo, ele pode ir para o céu e todo o peso do pecado foi tirado. Amém? E aí, irmãos, a gente vê isso claramente, né, por exemplo, na vida de Paulo, né, a maneira que Paulo foi convertido, né? A gente sabe que Paulo foi um perseguidor ferrenho do Evangelho, era um judeu que seguia todas as normas lá, estudou com um dos melhores professores, Gamaliel, e diz a história que Paulo, com 20 anos de idade, ele estudava tanto que equivale hoje a como se tivesse 2 PhDs, ou seja, a pessoa com 20 anos de idade ser pós-doutorado 2 vezes. Então, assim, era uma pessoa muito instruída, mas era um perseguidor ferrenho, né, dos cristãos. Inclusive, dizem que quando Estevão estava lá pregando e jogaram pedra até ele morrer, ele também participou lá, ele jogou pedra, ele acompanhou esse processo todo, né? Mas acontece aí que a gente sabe que Paulo, ao caminho, né, de Damasco, se eu não me engano, e aí Jesus aparece para ele, né? E aí ele cai imediatamente do cavalo e fica cego, fica tomado de um temor, né? E aí a primeira coisa que Jesus faz é: quem é o Senhor? Paulo diz. E Jesus diz: eu sou aquele que tu persegues. Então a primeira coisa que Jesus faz é mostrar o pecado de Paulo, né? Porque ele poderia chegar para Paulo e dizer: ó, crê em mim que eu sou o Senhor. E aí Paulo poderia crer, mas não teria uma consequência
tão pesada, tão forte, ou seja, uma consequência que de fato humilhasse Paulo. Mas Deus diz assim, ó, eu sou aquele que tu persegues. E na mesma hora Paulo fica morto de temor, porque ele reconheceu que era pecador, ele estava perseguindo, ele estava do lado errado. E aí ele fica tomado de medo, de temor, poderia ser fulminado agora, mas Jesus tem compaixão dele e diz, ó, você vai lá para a cidade, que vai ter uma pessoa lá, que você vai lhe orientar e você vai seguir, vai falar do meu amor por aí. Mas exatamente esse é o processo do nosso último ponto aqui, da regeneração. Para que de fato a regeneração aconteça, certo? A gente precisa ter o reconhecimento do nosso pecado. E é impossível a gente ter fé sem uma regeneração de fato, né? Paulo não ia crer, não ia ter fé em Cristo, se de fato ele não fosse regenerado, ele não tivesse plena consciência do pecado dele, né? Somos reputados justos perante a Deus somente pelo mérito do nosso Senhor Jesus Salvador, pela fé, e não por nossos próprios merecimentos de obra. Paulo não merecia nada, né? Paulo nem sabia, ele perseguia os cristãos, mas Deus teve compaixão dele, apareceu para ele, regenerou, depois que regenerou, de fato, ele teve fé e aí seguiu, né? Se nas Escrituras há alguma evidência de que a regeneração é um ato soberano, esta é a evidência. Saulo, né, que é Paulo, não fizera nada para merecer essa maravilhosa intervenção em sua vida. Não havia mérito em sua obra ou em sua vida que pudesse induzir a Deus a mandar essa graciosa visitação. Na verdade, havia uma grande quantidade de desmérito, né? Todavia, Jesus veio a Paulo, e esse foi imediatamente convertido de modo eficaz, né? Ou seja, a regeneração é uma obra do poder onipotente de Deus. É o poder que nada pode deter ou resistir. Se Deus sopra numa pessoa que está morta, essa pessoa ressuscita de entre os mortos, né? E aí é o que a gente viu lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1, que diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, né? Por fim, a gente pode ver aí na confissão de fé congregacional que fala um pouco mais sobre a fé salvífica, né? Cremos e confessamos que a graça da fé, por meio do qual os eleitos são capacitados a crer para a salvação de suas almas, é obra do Espírito Santo em seus corações e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra, pela administração das ordenanças através da oração e de outros meios. Assim, a fé dos eleitos se desenvolve e fortalece. O processo que a gente tem é o quê? O conhecimento da palavra, regeneração, aí você tem a fé salvadora e aí você, de fato, começa o processo de santificação. Mas a gente vê um processo totalmente invertido no meio aí dos cristãos. A gente vê a fé, depois da fé, a pessoa começa a conhecer o Evangelho para ser regenerado e às vezes nem busca a santificação. Mas o processo é claro, certo? A gente precisa se arrepender, conhecer o Evangelho, ser regenerado e a partir daí a gente ter fé, a fé salvadora, né? Por essa fé o cristão crê ser verdadeiro tudo quanto está revelado na palavra. Foi o que a gente já falou, pois a autoridade do próprio Deus fala em sua palavra e age de conformidade com que cada trecho específico do mesmo contém, obedecendo aos mandamentos, tremendo ante as suas ameaças e abraçando a promessa de Deus para esta vida e para a vida por vir. Os principais atos da fé salvífica, porém, são aceitar, receber, descansar unicamente em Cristo para a justificação, aí vem a santificação, a vida eterna, e aí a gente sabe que isso tudo em virtude do pacto da graça que Jesus nos garante, que Deus nos garante, né? A fé exige uma ação, uma mudança radical, né, da vida da gente. Exatamente.
as obras, a gente mencionei aqui, as obras, ela pertence, as obras é um reflexo da fé salvadora. Se você não tem os frutos do Espírito, que são as obras, as ações, você de fato nem tem como dizer que você tem uma fé salvadora. É a mesma coisa você dizer, a gente comparar, fazer uma analogia com a árvore, né? A gente tem lá tem um coqueiro, graças a Deus deu coco. Da última vez que eu disse que ia cortar, mas dessa vez o coqueiro deu coco. Mas um coqueiro, imagine, no seu jardim, que ocupa um espaço danado, e não dá coco nenhum, aí dá vontade de fazer o quê? Cortar e jogar fora. Então a salvação, né, você conhece, você se arrepende de fato, você reconhece o Evangelho, reconhece o que fez, e aí tem a fé salvadora, né? E aí a gente vê que a gente é justificado e começa o processo de santificação e a vida eterna, mas isso tudo remete a obras. Não existe cristão que diz que é cristão de fato e as obras não condiz com o que ele fala. Pode desconfiar, ou pode dizer a ele, irmão, você precisa se converter, você precisa ser regenerado, porque pela árvore a gente conhece, pelas frutas a gente conhece a árvore. Se a pessoa diz que é cristão e faz tudo ao contrário, tem alguma coisa errada. Não é cristão, certo? A gente poderia falar aqui sobre um estudo sobre os frutos do Espírito, mas a ideia aqui, resumindo de modo geral, é a gente pensar nessa fé, que a fé, como eu falei, não é um superpoder. A gente não tem condição de nós mesmos ter fé, né, sozinhos. Deus é que tem que colocar em nós essa fé para que a gente possa crer. Agora, a fé ela não é cega. Ela não é uma fé que você crê em algo que é uma fantasia. A fé, de fato, é palpável, é substancial, é uma coisa que a gente sabe que existiu. Por exemplo, a gente tem provas claras de que Jesus existiu, né? De que a gente tem os relatos oculares, a gente tem um livro aqui sagrado que foi preservado mais de 2000 anos. E aí não é uma fé de assim, eu creio por crer somente. Não, a gente crê porque de fato aqui a gente consegue ver que Cristo existiu, a gente tem testemunha disso, né? Como eu falei do telefone sem fio, nem terminei a história. Às vezes uma pessoa conta, quando chega lá no final, está outra história totalmente distorcida, né? Mas nesse caso da Bíblia não, a gente tem de primeira mão aqui, e aí a gente pode confiar por causa disso, porque é verdade. E aqui o apóstolo Pedro fala exatamente isso, né? Que ele fala porque ele viu Jesus, ele viu Jesus ressuscitado, e a gente pode crer. Então esse é o processo, né? A gente precisa de fato se arrepender dos nossos pecados diariamente, né? E confessar diariamente os nossos pecados. E se você não tem essa fé salvadora, se você de fato crê não tem uma confiança que crê de fato no Cristo, que aquilo ali transformou a sua vida, peça a Deus, peça que Ele coloque em você essa fé, e de fato você deve mostrar isso nas obras, nas suas atitudes na igreja, nas suas atitudes em relação à sua família, aos seus filhos. Isso aí de fato mostra que você tem uma fé salvadora e uma justificação também salvadora. Amém, irmãos? Vamos orar para que Deus possa nos abençoar, e você que está em casa também, ore e peça a Deus que Deus abra o seu entendimento e possa colocar no seu coração essa fé de fato salvadora. Amém? Senhor meu Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse dia, Senhor, por essa noite. Vem derramando a tua graça, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida dos teus servos que estão aqui, Senhor. Que possamos buscar, Senhor, cada dia mais compreender, Senhor, e conhecer do Evangelho. Quantas pessoas têm negligenciado, Senhor, falar de fato o Evangelho, Senhor. Mostrado um lado que desmerece Cristo, desmerece a cruz, mostrando que podemos ajudar no teu ato, Senhor Salvador, e na verdade não é isso, meu Pai. Nós somos pó, nós somos um trapo de imundícia, Senhor, e que possamos de fato
abrir nossa mente para isso, Senhor, e confiar em Ti plenamente, porque nós não merecíamos ser salvos, nós não merecíamos ter essa fé, mas o Senhor, com a Sua graça, meu Pai, deu a nós essa fé, Senhor, salvadora, Senhor, e hoje podemos crer e descansar em Ti, meu Pai, nas coisas que irão vir, Senhor, nessa esperança que a gente tem no futuro, entendendo, Senhor, que o que estamos aqui apenas de passagem, somos apenas um peregrino aqui, mas a gente tem a plena fé e confiança no que há por vir, Senhor, que vai ser muito melhor do que estar aqui, meu Pai. Vai ser muito melhor estar contigo, Senhor, nos seios de Abraão, meu Pai. Como vai ser bom. É o que eu te oro, Senhor, e te peço. Vem salvando, Senhor. Vem abrindo o entendimento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que o Deus abençoe os irmãos.